Muito bom dia a todos. É sempre um prazer falar de Jesus, mas nos dias como hoje, por exemplo, é um prazer ainda redobrado, porque hoje nós vamos fazer um convite a nos lembrar por que celebramos o Natal e como deveremos celebrar o Natal todos os dias em nossa vida. Não apenas no fim do ano, que na verdade não expressa a realidade do que aconteceu, não há nenhum registro histórico de que dia Jesus nasceu, que seja de crédito, né? Existem suposições, mas uma coisa é clara e nítida, que Jesus não nasceu em dezembro, porque primeiro não havia o mês de dezembro naquela época, né? Até o ano 300 mais ou menos depois de Jesus, o ano, principalmente o ano romano, né, era dividido em 10 meses só. Por isso que o último mês, né, 9, 10, novembro, dezembro, aí acabava o ano, né? Mas aí foram acrescentados mais 2 meses, que é o mês de julho e de agosto, em homenagem a Júlio César e Augusto César, julho e agosto, né? E aí tiraram 2 dias do mês de fevereiro e aumentaram um 31, né? Que ia ser um César, né? Um imperador romano, não poderia ter um mês dedicado a ele com menos dias do que os outros meses, né? Por exemplo, março, né, que tem 31. Então fizeram uns arranjos lá, aquelas coisas de romanos, né? Mas de qualquer forma Jesus não nasceu em dezembro, até mesmo pelo clima, né? Porque se os pastores, nós vamos ver adiante, se os pastores estavam no campo, não era inverno, porque o inverno na Palestina é na mesma época que aqui nos Estados Unidos. É essa época agora. Lá na Palestina agora está frio para valer. E os pastores não estão nos campos, nem as ovelhas estão pastando aqueles animais pequeninos, né, que representaram lá os animais visitando Jesus. Então, dizem que Jesus nasceu lá para o fim de março, para abril, mas isso é o que menos importa. O que importa é que nós vamos agora fazê-lo nascer em nós todos os dias de nossa vida, né? Vamos começar relembrando um conceito que o FCX, quem é o FCX? É o Sidney que gosta dessas siglas. Francisco Cândido Xavier, ele mesmo. Então, Chico Xavier um dia falou, isso está inclusive, ele um conceito que ele falou sobre o Natal, num daqueles programas Pinga Fogo ainda dos anos 60, né, em preto e branco, que hoje a gente, graças a Deus, graças a alguns profissionais, né, mais providenciais, guardaram as filmagens, né, daqueles programas do Pinga Fogo, fizeram uma entrevista ao Chico Xavier em cadeia nacional pela TV Tupi na época, né? E ele fala muito sobre o Natal, muito bonito, com muito carinho, e essa frase ficou e pegou para valer. Natal é a oportunidade de reafirmarmos o nosso compromisso de cristianização em nós mesmos, em nos tornarmos, em imbuir a nossa alma, carregar a nossa alma com as vibrações do cristianismo, né, de seguidores do Cristo. E para dar suporte à nossa palavra de hoje, eu vou tomar como referência essa leitura de número 37 do livro Pontos e Contos, de Humberto de Campos, do irmão X, que ele intitula de Natal Simbólico. Então nós vamos ver no topo, sempre em todos os próximos slides, a cor distinta. Essa cor, esse grená aqui, é o espírito. Deixa eu contar como é que primeiro que o Humberto de Campos viu. Humberto de Campos, escritor brasileiro, desencarnou e ele tinha certos créditos espirituais, então ele, como André Luiz depois, né, de um certo período de estágio necessário, ele agora convive com espíritos mais iluminados. Então, numa dessas convivências, ele foi convidado a assistir também uma palestra de uma entidade muito elevada, que veio dar um breve recado sobre o Natal. Então, as frases de cima eu coloquei
nessa cor, né, nesse grená, e o comentário em preto, em letras pretas, né, do Humberto de Campos. Então nós vamos ver sempre assim, quando vocês virem as letras grená, né, é a entidade que falou. E o restante, o complemento, são os comentários de Humberto de Campos. E sobre isso nós vamos trabalhar a nossa apresentação de hoje. Então esse espírito que veio lá das alturas para dar esse recado, ele continua falando, porque nesse capítulo Humberto de Campos já pegou, né, já havia começado essa palestra. Ele pegou só aquele essencial mesmo sobre o Natal que essa entidade veio falar. Então, harmonias cariciosas, isso é o letra preta, é Humberto de Campos, certo? Harmonias cariciosas atravessam a paisagem quando o lúcido mensageiro, né, aquela entidade, continuou. Então ele já estava falando, aí o Espírito fala: cada um é um mundo onde o Cristo deve nascer, cada um de nós. Fora loucura esperar a reforma do mundo sem o homem reformado. Jamais conheceremos povos cristãos sem edificarmos a alma cristã. Então vejamos, a gente fica esperando o chamado mundo regenerado, né, que segundo a classificação kardeciana, nós estamos no mundo de provas e expiações, em transição para um mundo de regeneração. E aí vamos dizer assim, os médiuns de maior crédito, né, nos trazem também algumas notícias boas do plano espiritual, e uma dessas notícias é que aproximadamente uns 20 mil, a primeira vez que eu ouvi sobre isso, já havia uma referência de 300 grandes espíritos, grandes gênios, né? Agora como a transição está implementada mesmo para valer, e a gente vê resultado disso todos os dias, né? Já há quem diga que são 20 mil espíritos, desses espíritos que já não precisam encarnar aqui na Terra mais, mas que se voluntariaram, alguns até a pedido do próprio Cristo, para ajudar a Terra nesse momento de transição, ajudar os homens de bem, né, as pessoas de bem, a se fortalecerem para essa transição que já está em plena execução. E alguns desses a gente vê, assim, a gente identifica com maior facilidade, por exemplo, no YouTube. Ainda essa semana eu estava vendo lá mais um menininho de 5 anos de idade. Ele não simplesmente toca aqueles clássicos, de Mozart principalmente, ele parece que era o fãzão do Mozart. Ele não toca simplesmente da cabeça, sem ler partitura, como vários outros já têm na mesma idade, 4, 5 anos de idade, executando uma peça complicadíssima ao piano, que para um ser humano comum como nós aqui na Terra requeriria pelo menos uns 30 anos de prática. A criança nasce aos 5 anos de idade e está fazendo. Mas esse menino em particular que eu vi essa semana, ele está tocando e olhando para o lado. As mãos dele estão tocando, porque ele está prestando atenção em outras coisas. Está olhando para o lado, olhando a quem conversa com ele, e perfeita execução do piano. Então, sem dúvida, esse é um desses espíritos, né, que a gente acredita que faz parte dessa equipe que vem ajudar na transição. São espíritos muito inteligentes na arte, na ciência, na cultura, mas estão espalhados pelo mundo todo. Não é privilégio de nenhum país. Então, o Natal invoca o Cristo a nascer dentro de nós. E cada passo da história do Natal que os evangelistas narram, e que não é muita coisa, não há muita riqueza de detalhes, tem um significado que nós podemos trazer para o nosso dia a dia, para que a gente se identifique realmente como cristãos, seguidores do Cristo. Não apenas crentes no Evangelho. A diferença entre acreditar e seguir, né? Que Jesus muitas vezes, a muitas pessoas, ele falou: segue-me. O próprio, hoje, Emmanuel, na época, o imperador Públio Lentulus, recebeu pessoalmente do Cristo esse convite: segue-me, e deixou para depois, né?
a veneranda Joana de Ângeles, que hoje, né, guia o trabalho, é uma das principais, a principal mentora do nosso querido Divaldo Franco. Ela conheceu Jesus pessoalmente, encarnado na Terra, quando ela estava encarnada como a Joana, esposa do Cusa, né? Então, essas entidades, a gente deve uma veneração especial a elas, porque há mais de 2000 anos trabalham no bem. Jesus, como ela sabia que Jesus falava, segue-me, né, a todo mundo, ela foi atrás de Jesus querendo segui-lo também, só que Jesus já falou diferente com ela: volta para a tua casa. Nós vamos ver isso mais adiante. Então, quando nós nos identificamos com a história do Evangelho, né, com a passagem do Natal, a gente vai se identificar com certos personagens do Evangelho. Por exemplo, a começar pelo próprio Cristo, né, que está sempre ali, pronto para servir, orientando o tempo todo, servindo de inspiração, servindo de guia e modelo para nós. Muitos de nós têm já isso dentro, né? Que a gente sirva de modelo, pelo menos para criar a nossa criança, para dirigir a nossa empresa, o nosso departamento, seja o que for, aquilo que nos foi confiado, né? O Cristo teve essa missão de administrar esse planeta, né? Desde o início, ele funcionou como arquiteto, como químico, como engenheiro e finalmente como professor, como mestre, né? E continua exercendo todas essas atividades até os dias atuais. Nós vamos nos identificar com Pedro, às vezes pronto mesmo a dar a própria vida, se ferir, se machucar para defender aquilo que nós acreditamos, como Pedro fez, né, lá no Jardim das Oliveiras, quando Jesus foi aprisionado. Embora depois a coisa mudou completamente. Mas naquele momento, o ímpeto dele, ele era muito impetuoso, foi defender o Cristo. Puxou a espada e partiu para cima do soldado, né? Então esse Pedro ainda mora dentro de nós também. Um pouco desse Pedro está em nós, essa impetuosidade, essa vontade de ver o resultado ali na hora, né? Embora o próprio Cristo fala com ele: embainha a tua espada, Pedro. Quem com ferro fere, com ferro será ferido, mais ou menos assim, né? Até João era, né, na época de Jesus, adolescente ainda, era o mais novo, e Jesus ainda disse a ele, né, que ele não está muito bem expresso, né, naquele verso, naquela música que Tinho e Vanessa cantam, né, sobre o apóstolo João, que não te queimarás no óleo que ferver por mim. Jesus, né, falando para João: não te queimarás, viverás para contar o presente e o futuro para os homens, né? Então João foi o único de todos os apóstolos que não foi executado. Ele foi até aprisionado, mas morreu no exílio. Mas não foi executado, não morreu executado como os outros. Ele era o mais jovem, e ele era aquele que nós lembramos esses dias atrás aí, que ele queria tocar fogo no vilarejo lá dos samaritanos, porque recusaram hospedagem para Jesus e sua equipe, né? Então esse João ainda mora um pouco dele também dentro de nós. Às vezes, quando a gente vê o nosso objetivo maior, aquilo que nós consagramos o maior respeito, que nós temos como sagrado para nós, alguém desvaloriza, a vontade que a gente tem é de queimar aquela pessoa e tudo que lembrar aquela pessoa, pelo menos queimar da nossa memória, né? Então João teve, ainda um pouquinho desse João ainda mora dentro de nós. Madalena vivia nos prazeres do mundo. Nós muitas vezes, né, hoje aqui nós ainda temos uma pequena plateia porque o Brasil não está jogando. Se o Brasil estivesse hoje na final, não haveria absolutamente ninguém aqui, porque as pessoas estão mais envolvidas com os eventos da terra, do mundo, né, materiais, do que com a educação do espírito imortal. Aquele que nunca vai morrer e que tudo que aprender vai levar para o futuro. Não vão ser o dinheiro no banco, o meu Porsche lá, o meu Ferrari na garagem,
não vai ser nada disso que nós vamos levar para o resto das nossas próximas encarnações, mas aquilo que aprendemos, né? E Saulo? Olha que eu não estou falando de Paulo, estou falando de Saulo. Saulo é o fariseu, caçador de cristãos, né? Um homem que tinha praticamente quase tudo que um homem da idade dele podia ter, 30 anos de idade, mais ou menos, quando ele houve aquela passagem da conversão, né? Então, um pouco desse Saulo ainda mora dentro de nós também. Nós queremos defender a nossa fé, que era... Saulo não era mau, ele era fiel à fé dele, fiel ao templo. Ele era fiel aos seus princípios, aquilo que ele aprendeu. Ele não era mau, ao contrário, era uma pessoa muito boa, tanto que ele foi escolhido por Jesus depois. Ele estava na direção errada. Então, muitas vezes, esse Paulo ainda reside um pouco em nós também. Um pouquinho dele ainda está em nós. Nós temos as nossas direções escolhidas. A gente escolhe a nossa direção e caminha por ali. Aqueles que tentam nos arrancar daquela direção, nós vemos como inimigo. E queremos que ele seja também eliminado. Igual João queria eliminar, queimar a vila dos samaritanos, às vezes a gente quer queimar os nossos inimigos também, né, que tentam nos tirar do caminho que nós consideramos o caminho correto. Então nós temos um pouco de cada um desses personagens do Evangelho dentro de nós ainda. E aí aquela entidade maravilhosa diz: eis porque o Natal do Senhor se reveste de profunda importância para cada um de nós em particular. Então o Natal agora vai ser identificado com a nossa pessoa. Cada um de nós agora vai se concentrar no nosso eu interior para comparar com o Natal, né? Temos conosco oceanos de bênçãos divinas, diz o Humberto de Campos. Maravilhosos continentes de possibilidades, florestas de sentimentos por educar, desertos de ignorância por corrigir, inumeráveis tribos de pensamentos que nos povoam a infinita extensão do mundo interior. De quando em quando, tempestades renovadoras varrem-nos o íntimo, furacões implacáveis atingem nossos ídolos mentirosos. Aqui agora é aquele convite, né? Sairmos do nosso mundo exterior e mergulharmos no nosso mundo interior, desbravar novas terras, né? E revendo aquela maravilhosa obra também de Humberto de Campos, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, do mesmo autor, né? Ele descrevendo como foi a chegada dos portugueses ao Brasil. Imagina, encontrar uma terra completamente virgem, matas, né, praias, só isso, e índios, né, os nativos. Não havia uma estrada, uma vila, uma casa como a deles, né, era tudo tábuas de índio, né? Então, começar do zero mesmo, né, desse jeito. Então, nós temos, né, extensões para desbravar dentro de nós também. É como se desbravássemos novas terras. Só que agora nós temos um mapa completo, com detalhes, chamado Evangelho, né? E esse Evangelho interpretado à luz da doutrina espírita, como Kardec nos traz, não deixa dúvida alguma dos caminhos corretos para a gente progredir mais rápido nessa terra inóspita ainda, que somos nós, né? E falando aqui também, tempestades renovadoras varrem-nos o íntimo. A gente se reporta agora, eu me lembro de 2 livros atrás do nosso estudo da segunda-feira, né, do André Luiz, Obreiros da Vida Eterna, quando a irmã Zenóbia era administradora de um grande centro móvel de atendimento. Uma gigantesca nave que se relocava nas regiões umbralinas para ajudar os sofredores. E, numa certa passagem dessa obra, foi anunciado, ela foi avisada que saísse daquela região onde eles estavam e fossem para outra. E como era uma nave, né, era uma nave gigantesca mesmo, né, com laboratório, com tudo ali dentro, né, para assistir os mais necessitados. Aí eles se deslocaram para outra área. Então ela recebeu esse aviso para se deslocar dali, porque uma tempestade elétrica iria varrer aquela região.
para matar os miasmas, os poluentes psíquicos da atmosfera que estava concentrada demais e precisava passar por uma renovação. Então, muitas vezes nós vamos precisar dessas tempestades também dentro de nós. E tem que vir para arrebentar e eliminar esses miasmas da nossa personalidade. E a entidade continua. Quantas vezes o interesse egoístico foi o nosso perverso inspirador? Egoísmo é a raiz de todos os outros males, afirmam os espíritos. Então, Humberto de Campos, examinando a movimentação de nossas ideias próprias, verificamos que todo princípio nobre serviu de precursor ao conhecimento inicial do Cristo. Todo princípio nobre, tudo que era de bom, serviu como precursor. O que é o precursor? É aquele que vai na frente, é aquele que chega primeiro para abrir caminho para os outros, né? O que se adianta. No exército é chamado de batedores, né? Os batedores vão na frente para preparar o caminho para os que vêm atrás. Como João e Tiago, né, seu irmão, que foram à vila dos samaritanos preparar o caminho para Jesus, né? Então, naquele momento ali, João era um dos precursores. Mas esse precursor que a entidade se refere aqui são para os ensinamentos, né? Então, há mais ou menos 500 anos, uns 5 séculos antes de Jesus nascer aqui, quase que simultaneamente vieram 3 grandes nomes da história, que ficaram na história até hoje, né? Os ensinamentos deles são venerados. Foi o Buda, né, no Nepal, o Confúcio na China e Sócrates na Grécia. Sócrates, inclusive, foi aquele gênio, né, que nós nos referimos aqui há pouco tempo atrás, né? O seu principal, os seus maiores seguidores, né, o filósofo, também filósofo, né, Platão, trouxe os ensinamentos de Sócrates para a continuidade histórica, porque Sócrates não deixou absolutamente nenhum escrito, né? Então, é aquilo que começa a acontecer, né, que acontece lá fora, começa a acontecer dentro de nós. Agora nós temos os nossos precursores também, os nossos bons princípios. E aí verificou-se a vinda de Jesus numa época de recenseamento. Aqui agora é que nós vamos prestar muita atenção. Recenseamento. Alcançamos a transformação essencial justamente em fase de contas espirituais com a nossa própria consciência, seja pela dor ou pela madureza de raciocínio. Então, olha aqui, como é que foi a história de Jesus naquela época? Ele nasceu, né, numa época que estava havendo recenseamento, nós vimos isso aqui também, né, recentemente. Então eles tinham que se deslocar, tinham que viajar até a capital para fazer, né, se registrarem, porque Roma queria saber quantos súditos mais, né, eles tinham ali. Então Roma promoveu o recenseamento da região. Roma era o governo dominante. E então todo mundo tinha que deslocar de suas vilas, viajar. Agora você imagina, né, as pessoas aleijados, fracos, doentes, acamados, todo mundo tinha que ir de qualquer forma. Pegasse uma mula, um camelo, uma carroça, o que fosse, tinha que ir fazer o recenseamento. Aí Jesus também foi levado, né, o recenseamento. O que é um recenseamento? É um assessment, como é que é? Uma conta, né? Só tem as palavras em inglês, né? Um levantamento de dados, né? Um recenseamento, um inventário, né? Um inventário daquilo que há, né? Daquilo que existe. Então, o recenseamento de pessoas, nós já vimos isso, né? O ano passado mesmo, o ano passado foi, né? Não, ano retrasado. O ano retrasado, houve um recenseamento aqui nos Estados Unidos. 2020, parece. 2020, pois é, retrasado. Em 2020 houve um recenseamento aqui nos Estados Unidos para saber a população agora, né, saber a característica da população. De tempos em tempos é feito isso. Para quê? As informações, né, obtidas se transformam nas mãos de bons administradores em benefícios, em redirecionamento, por exemplo, né, na economia, na educação, na miscigenação de raças, etc. Tudo quanto, né? Então estava em época de recenseamento lá. E
essa época que nós estamos chegando aqui agora também. Todo fim de ano a gente faz um balanço, né? A gente vê na televisão, retrospectiva de 2022, aí vê tudo aquilo que aconteceu no ano, segundo a imprensa registra, né? Quantos artistas desencarnaram, né? Esse ano, artistas, né? Os nossos ídolos dos anos 60 e 70 estão desencarnando, né? Agora em 2020, agora esse ano, né? 2022, vários brasileiros muito famosos, né? E aqui também nos Estados Unidos e em vários lugares. Então a gente faz esse recenseamento, esse levantamento de informações. E é onde a gente começa a fazer isso dentro de nós também, para que sejamos verdadeiros seguidores do Cristo. Não apenas o mensageiro da mensagem cristã, mas a mensagem cristã viva. Né? Como é que a gente faz isso? Nossas últimas 2 apresentações aqui, né? Sobre a ação sem reação, né, ou a reação educada, né, mostrando através da nossa própria conduta que nós somos seguidores do Cristo. Né? Então esse Cristo tem que renascer dentro de nós todos os dias do ano, não somente no Natal, para que nós possamos exteriorizar essa vida do Cristo dentro de nós. Realmente a mensagem cristã, que nós sejamos a mensagem viva, que o nosso comportamento na sociedade, na casa espírita, no lar, na escola, onde quer que estejamos, no trabalho, a nossa conduta reflita quanto Cristo nós temos dentro de nós, quanto de Jesus nós temos aqui dentro. E aí no momento em que nós fazemos esse recenseamento, é que Jesus começa a nos ver como alguém que está cuidando do campo, está preparando a terra para que ele plante as boas sementes, para que ele jogue as sementinhas do bem em nós, e essas sementes vão crescer, porque o solo, Jesus está vendo que está ficando firme. Né? Porque se Jesus não tivesse prestado atenção no solo de Madalena, por exemplo, né? Madalena vivia, né? Maria de Magdalena, então, ela vivia dos prazeres do mundo. Ela vendia prazeres, né? Ela tinha aquela vida. No mundo ela tinha tudo que ela podia ter. Porque ela tinha muito dinheiro, tinha escravos, empregados, né, da época. E muito dinheiro. Mas ela estava insatisfeita porque o interior dela nunca tinha encontrado a paz. E ela vivia procurando a paz. E uma pessoa que vivia nas condições dela realmente não tem paz. Mas ela tinha o campo que poderia, arando um pouquinho, revolvendo aquela terra, botando um pouquinho de cristandade dentro dela, ela começasse a produzir benefícios. Foi o que aconteceu. Então Jesus, quando viu o terreninho dela sendo preparado, jogou as sementes rapidinho, e as sementes germinaram rápido. Uma das maiores e mais rápidas conversões da história, né, de Jesus. Pedro, da mesma forma. Pedro era aquela casca grossa, né, carrancudo, mas foi o primeiro a seguir Jesus. Ele tinha um solo fértil, mas precisava plantar um pouquinho. Ele já sabia o que tinha dentro dele, ele sabia o que ele queria, mas ele só era um casca grossa ainda. Né? Da mesma forma, Saulo tinha, como eu disse, né, tudo que ele podia ter aos 30 anos de idade. Tinha saúde, juventude, beleza física, cultura, instrução, prestígio e autoridade. Ele tinha tudo. Mas o terreninho dele estava preparado para receber as sementes do bem, mas não estavam caindo as sementes certas no terreno dele. Né? E então, a nossa própria consciência, seja pela dor ou pela madureza do raciocínio, a gente começa a abrir, preparar esse terreno. Não havia lugar para o Senhor. Naquela noite do nascimento de Jesus, né, diz a lenda que ele, né, bateu de porta em porta, problema de estalagem, mas outros já dizem que já não foi tão exatamente assim, que Jesus estava indo realmente no campo, estava a caminho com Pedro, com José, né, José levando Maria e Jesus para o recenseamento, e Maria começou a sentir mal e falou, é aqui mesmo. Aí José deixou-a numa gruta, né,
e partiu para o vilarejo mais próximo. Quando ele voltou, Jesus já havia nascido. Essa é uma das versões, né? Então não havia lugar para o Senhor. Aí Humberto Campos comenta: nunca possuímos espaço mental para a inspiração divina, absorvidos de ansiedades do coração ou limitados pela ignorância. É a velha história, né? Aquilo que já acabamos de falar aqui. Se hoje houvesse, o Brasil estivesse na final hoje, não havia espaço para o Senhor no nosso coração, pelo menos nessa metade do dia. E se o Brasil ganhasse o resto do dia comemorando, muito menos Jesus ia encontrar espaço em nós, né? Para a gente vir aqui para a Casa Espírita ou para outras atividades, quaisquer que sejam. As igrejas, os centros espíritas, nesse Até domingo, o jantar foi mudado. Até o jantar foi mudado. Ainda bem. Então, se o Brasil pensasse hoje a Copa, né, os templos em que Jesus encontra um pouco de abrigo estariam esvaziados, né? Mas Jesus insiste, ele continua insistindo, né, e não encontra abertura na nossa agenda. Quem coloca Jesus na agenda? Né? No momento que a gente considera esse momento aqui, 10h30 às 11h30 do domingo, isso é sagrado. Jesus está na minha agenda. Aconteça o que acontecer, alguém faça um convite maravilhoso para um churrasco lá não sei aonde, um passeio não sei aonde, na minha agenda tem Jesus nesse horário. Então nesse domingo não vai dar. Esporadicamente, é claro, a gente, né, faz certas reavaliações, mas o principal evento daquele momento é sempre aquele que nós já colocamos na agenda, né? Como o Evangelho no Lar. O Evangelho no Lar, então, principalmente no início, quando a pessoa decide fazer o Evangelho no Lar, sempre aparece um monte de obstáculos, né, para desviar. Uma visita que chega, é sempre outra coisa. Então, Jesus não encontra espaço, né, na nossa agenda, na nossa vida. Dá aquele momento de oração nosso, um momento de reunião em família, um momento de frequentar o templo da nossa religião favorita, escolhida. Esse tempo tem que estar na agenda. É Jesus na nossa agenda. Então Jesus vai encontrar sim espaço na nossa agenda quando a gente decidir, né? Naquela parábola do semeador, né? O semeador saiu a semear e jogou as primeiras sementes em terreno árido, terreno de clima muito quente, sem areia. As sementes morreram sem germinar. Outros jogaram a semente de qualquer maneira, né? Na beira do caminho os pássaros vieram e comeram, né? Então Jesus continua jogando as sementes. Aí o semeador jogou sementes em solo fértil. O que acontece? Germinou, né? Então Jesus encontra mais. O semeador também jogou um bocado de semente nos espinheiros, não é verdade? Aí o que acontece? Sementes nasceram também, porque o solo estava fértil. O espinheiro é uma planta. Se havia espinheiro é porque o solo estava fértil para criar alguma coisa. Certo? A semente do espinho germinou. Mas é espinho, gente. Né? Então, o solo já estava fértil, mas a semente não era aquela que a gente queria. Né? Nós não queremos encher a nossa alma de espinhos, queremos encher a nossa alma de cristandade, né? De sementes cristãs. A única estalagem ao hóspede sublime foi a manjedoura. Manjedoura vem de mangiare, comer, do latim e italiano. Então era um coxo onde os animais comiam, onde colocavam, né, comida para os animais. Tinha o formato assim, meio côncavo, aí puseram algumas palhas ali e acomodaram o recém-nascido. Completamente simbólico, né? Um coxo. Um coxo. Não, um coxo pequeno. Uma manjedoura, exatamente. Um coxo dos animais maiores, né? Os bois, cavalos, né? Comerem. E olha só, nós não oferecemos ao pensamento evangélico senão algumas palhas, que é o que Jesus teve no seu nascimento, né? Misérrimas de nossa boa vontade.
no lugar mais escuro da nossa mente. Então Jesus nasceu numa gruta, foi colocado em seu primeiro berço foi uma manjedoura de animais, né? E com umas poucas palhas, é o recurso que tinha. E tudo isso é traduzido para nós, né? A gente continua dando migalhas para o Cristo. Uma vezinha por semana eu faço o culto do Evangelho no lar na minha casa e é o suficiente, né? Conforme, pode ser que sim, mas geralmente a gente sai daquele culto, acabou o culto, já vai o marido brigar com a mulher, vai bater no cachorro, vai bater no menino, e o menino desobedece pai e mãe, aquela coisa toda dentro de casa, né? Naquele momento ali todo mundo é bonzinho, todo mundo, né? As crianças ficam ali porque estão ameaçadas, se elas não sentarem, elas não vão ter o videogame delas, né? Elas estão doidinhas para acabar, e coisas assim. Então, são migalhas que a gente continua dando para o Cristo, né? E o Cristo sempre nos oferecendo um manancial inesgotável de bênçãos. É como se o Cristo nos oferecesse um rio inteiro de bênçãos, porque todas as bênçãos do mundo estão à nossa disposição. Mas se eu vou ao rio buscar bênçãos com uma latinha, né, eu trago uma latinha cheia de bênçãos. Se eu vou lá com um balde, eu trago muito mais, porque está à minha disposição. Mas é eu que dou a medida, é eu que vou determinar quanta bênção de Jesus, do convívio com Jesus, eu vou admitir na minha vida. Quanto Natal eu vou ter dentro de mim todos os dias, né? Surge o infante celestial dentro da noite. Quase sempre não sentimos a bondade do Senhor, senão no ápice das sombras das nossas inquietações e falências. No livro Boa Nova, no sermão Boa Nova de Emmanuel, ele se referindo, né, ao Sermão da Montanha, que Jesus falou, o Sermão da Montanha foi mais para aqueles que tinham perdido as ilusões, os desvalidos, os caídos, né? Como a maioria das pessoas que chega hoje num templo buscando Jesus, buscando Deus de alguma forma, né? Em particular na casa espírita, que a gente costuma dizer aqui, quem não entra por amor entra pela dor, mas é sempre como a gente chega aqui, né? E a maioria vem pela dor realmente. Então na hora que dói, na hora que a vida está em completo desequilíbrio, está doendo, a gente procura Jesus, né? E Ele está lá nas sombras, porque Jesus está sempre lá dentro, mas só que a gente deixa Ele lá nas sombras das nossas noites, né? No ápice das sombras de nossas inquietações e falências, quando a gente está realmente na pior, que a gente, peraí, tem um cantinho escuro lá da minha personalidade, lá na minha alma, que tem um menino nascendo lá, deixa eu voltar lá, eu ouvi dizer que ele está lá, deve estar. Na verdade eu sei que ele está lá, mas é que eu estou negligenciando sempre, né? Deixando ele lá naquele cantinho escuro. Então, Jesus, Emmanuel, né, se refere a essa passagem do Sermão das Montanhas para aqueles, né, bem-aventurados, felizes sejam, né, aqueles, os aflitos. Então, Jesus falava aquele povo sofrido. E aquele povo sofrido que estava ali, né, que dizem alguns contos, né, dos evangelhos, que havia 3.000 pessoas, não tinha que contar exatamente. É igual os comícios hoje de político, né? Uma estação de televisão fala, tinha 50.000 pessoas, outro fala assim, tinha mais de 500 pessoas, né? Então, não havia uma conta certa. Eles fazem um cálculo mais ou menos da área disponível, quantas pessoas cabem por metro quadrado, e fazem um recenseamento ali e atribuem um determinado número, né? Então, era mais ou menos assim. Então, tinha 3.000 pessoas no Sermão da Montanha. Jesus falava a todos eles aflitos, praticamente, né? A estrela prodigiosa rompe as trevas do grande silêncio. Então, quando o germe do Cristo desponta em nossas almas, a estrada da divina esperança desafia as nossas trevas interiores, obscurecendo o passado, clareando o presente e indicando o porvir. Isso é maravilhoso. São palavras de um escritor realmente, né,
que só Humberto de Campos poderia expressar tão bonito. Obscurecendo o passado, ou seja, essa estrela agora, ela está clareando com foco. Ela não está irradiando luz em todas as direções, não, ela tem um foco específico. Ela está obscurecendo o passado, ou seja, ela se voltou para cá para que o nosso passado morra na escuridão. Os nossos erros, os nossos tropeços, os nossos crimes praticados no passado, fiquem no passado. Que a gente nasça um novo eu a partir do conhecimento de Jesus, do Natal de Jesus em nós, né? Clareando o presente. Clarear significa ver o que está exposto à luz. Né? Então, a luz dos ensinamentos de Jesus vão clarear o nosso presente. E clareando o presente, o que acontece? Nós enxergamos tudo que está ao alcance dos nossos olhos. E indicando por vir. A direção é essa. Você agora não precisa fazer a escolha errada, porque você já tem o caminho certo. Já tem a opção certa na sua frente. Você que vai escolher. Né? Imagina se Saulo ficasse lamentando o passado dele, né? Perseguidor de cristão. Ele se livrou até do nome, né? Passou a ser chamado de Paulo, porque agora o Paulo é esse nosso Paulinho de hoje. Né? Paulinho é gente boa demais. Gente boa demais. Maior propagador da mensagem do Cristo naquela época. Mesma coisa a Maria de Madalena, se ela fosse só continuar lembrando o passado dela, continuar olhando para trás, né? Mas a estrela nova agora de Jesus na vida dela clareou o presente, ela enxergou o caminho. A mesma coisa. Pedro, da mesma forma. Pedro foi impetuoso, tentou salvar o Cristo, depois, né, fugiu, se acovardou, negou até mesmo conhecer o próprio Mestre, mas depois recebeu a chave. Jesus, ó, toma aqui a chave da nova igreja, está nas suas mãos. Você é a pedra firme, a rocha, né? Você que vai conduzir o meu trabalho aqui na Terra. Animais em bando são as primeiras visitas ao enviado celeste. Na soledade da nossa transformação moral em face da alvorada nova, os sentimentos animalizados do nosso ser são os primeiros a defrontar o ideal do Mestre. Né? Nem precisa falar tanto aqui, né? No Livro dos Espíritos, lá pela questão 907, 908, os Espíritos falam, Kardec questiona sobre as paixões, né? E os Espíritos respondem que as paixões são boas de certo modo. Né? Eu, por exemplo, tenho paixão pela música. Não fosse essa paixão, eu não teria vencido a barreira de não saber ler música. Eu nunca me propus a gastar um tempo para aprender a ler música, mas eu tenho a paixão, então aquela paixão pela música supera a deficiência da não leitura, e eu acabo tocando alguma coisinha mais ou menos. Né? Então a paixão, de certa forma, ela é boa, quando ela está na direção certa, é igual o cavalo. Né? Tem aquela historinha, o cara passou, o cavalo está muito disparado, 300 km por hora, o cara grita, onde é que você vai? Aí ele responde lá, não sei, pergunte ao cavalo. Né? Então, é um cavalo. O cavalo é um potencial. Né? Desde o tempo da velhíssima história, o cavalo é um animal útil ao homem, ele é a força. O cavalo começou as indústrias, né? O cavalo, o boi, os animais de grande porte, né? Mas eles têm que ser domados, eles têm que ser guiados. Assim são as nossas paixões. Né? Então esse instinto animal dentro de nós temos o poder nós temos às vezes o ímpeto de agir como animal, tanto em defesa de outros como na nossa própria defesa. Né? Dizem que, né, a mãe, quando vê um filho sendo atacado, ela vira uma loba. Né? Quer dizer, a loba representa aquele animal que age rápido em benefício dos seus filhotes. Né? Como toda fêmea, né? Quando vê o seu filhote ameaçado, ela age mesmo, aquele instinto. Esse é o nosso instinto também em muitas coisas. Ainda existe muito instinto dentro de nós, mas eles não podem predominar sobre os sentimentos. Os sentimentos hoje, no ser racional, é que devem guiar a sua vida. Né? Mas
Então, até nesse pequeno ato aqui, né, os animais em bando são as primeiras visitas. Então, quando a luz nos ilumina por dentro, a luz do Cristo, os primeiros que vêm reagir são os animais. Os primeiros que veem aquela luz e vêm ver o que está acontecendo, né, são os animais, o nosso instinto animal. Chegam pastores que se envolvem na intensa luz dos anjos que velam o berço divino. Depois os animais e os pastores. Os nossos pensamentos mais simples e mais puros aproximam-se da ideia nova, contagiando-se da claridade sublime, oriunda dos gêmeos superiores que nos presidem aos destinos e que se acercam de nós, afugentando incompreensão e o temor. Agora nós estamos nos iluminando, né? E Mateus ainda fala, né, lá pelo capítulo 11, graças, Senhor, te dou por ocultardes dos doutos, né, dos sacerdotes, daqueles que se diziam os bambambam, né, da religião, essas coisas e revelá-las aos pequeninos. Porque os pequeninos, as pessoas simples, né, humildes, os pastores e pessoas, né, daquele nível sociocultural, absorveram a mensagem do Cristo muito mais rapidamente, pela simplicidade de coração. Né? Então, aquilo que há de melhor dentro de nós é que se aproxima da Boa Nova. Cantam milícias celestiais. Também uma entidade falando, e o Humberto comentando em cima. Né? No instante de nossa renovação em Cristo, velhos companheiros nossos já redimidos exultam de contentamento na esfera superior, dando glória a Deus e bendizendo os espíritos de boa vontade. Quantas encarnações nós já tivemos no passado? Quantos corações queridos deixamos no passado? E esses corações, já muitos deles se elevaram e hoje estão em esferas superiores. Quantas encarnações nós temos, não sabemos. De repente, um desses espíritos mais iluminados que precisam de médiuns espirituais para se manifestarem em certos planos da mediunidade, no plano espiritual, né, como a Matilde, né, no livro que nós estamos atualmente estudando, né, de libertação de André Luiz, Matilde, hoje, quer dizer, naquela época, né, era um espírito tão elevado que ela precisava do Gúbio, né, que era um espírito também desencarnado, mas naquele plano, para utilizar dos recursos medianímicos dele para se manifestar naquela região. Né? Então nós temos sim espíritos já redimidos, espíritos superiores que nos veem individualmente. Lembrando, ó, eu estive com você um dia na Terra, você foi meu filho, foi minha mãe, foi meu irmão, foi meu amigo, né? E eu continuo olhando por você, eu estou vendo você progredindo e eu estou aqui aplaudindo e morrendo de achar bom. É uma expressão bem mineira. Então nós temos esses espíritos olhando por nós. Né? Divulgam os pastores a notícia maravilhosa. Nossos pensamentos, felicitados pelo impulso criador de Jesus, comunicam-se entre si, organizando-se para a vida nova. É aquele bem que contagia. Né? Quando nós estamos nos sentindo bem, nós temos uma vibração diferente, essa vibração contagia o outro. O exemplo das nossas ações vai contagiar também aqueles que estão já propensos a caminharem no bem. É como Jesus falou para aquela mulher no poço, né, samaritana, da água que eu tenho a oferecer, você beber, você nunca mais terá sede. Surge a visita inesperada dos magos. Sentindo-nos a modificação, o mundo observa-nos de modo especial. Os magos vieram visitá-los mais tarde, né? E por quê? Jesus já agora é notícia, ele já, né, os magos tinham já aquela inspiração de que algo muito especial tinha acontecido, né? E da mesma forma somos nós, né? Quando alguém está sabendo que a gente está melhorando, nós começamos a ser envolvidos por uma nuvem de testemunhas, né? Então, e essa nuvem de testemunhas, às vezes são testemunhas não do bem e querem nos tirar do caminho certo. E eles são muitos às vezes. Mas os magos vêm nos visitar e a gente cristianiza-se mais. Os servos fiéis, como Simeão foi aquele lá no templo que recebeu Jesus aos 8 dias de idade, né? Recém-nascido, e ele olha para Jesus e
exclama para Deus: Senhor, agora podeis me levar, porque eu acabo de ver, eu já vi a salvação. Aquela passagem do tempo. Então os servos fiéis, como Simeão, expressam grande júbilo, mas revelam apreensões justas, declarando que o menino surgira para a queda e elevação de muitos em Israel. Jesus veio trazer a espada, ele disse que ele não veio trazer a paz, e assim o foi, né? Em nome dele, muita guerra depois se estourou, né? As primeiras guerras, as cruzadas, né? Cristãos contra muçulmanos, depois a Igreja Católica se divide, tem a dissensão, a reforma, né? Os protestantes. Então foram séculos e séculos de batalhas sangrentas em nome do Cristo. É essa espada que ele disse que ele veio trazer. Ele não veio trazer a espada para dar na mão de alguém para ferir o irmão. Ele veio trazer como é que diz? Aqueles, né, que viram nele aquilo que ele dizia que era o Messias, o Filho de Deus, né, queriam a todo custo agora impor sua fé aos outros. Então, acalentando o pensamento renovador no recesso da alma para a destruição de nossos ídolos de barro, desenvolvimento do germe da espiritualidade superior. Ferido na vaidade e na ambição, Herodes determina a morte do pequenino. Então, Herodes era o rei judeu da época, né? Ouviu dizer que nasceu o rei dos judeus, havia nascido para ele, mas o rei sou eu. Eu sou Herodes, sou o rei. E se nascer outro, eu vou mandar matar agora. Mandou matar todas as crianças recém-nascidas, né? Então, a ignorância que nos governa desde muitos milênios, né, que é muito comum a gente ver na governança de um país, uma tremenda ignorância, né? Homens, mulheres ignorantes da pior espécie governando nações. Trabalha contra a ideia redentora, né? Movimentando todas as possibilidades ao seu alcance. Então os maus trabalham contra a ideia redentora, movimentando tudo o que há de possível para destruir o bem. Aquele nosso pequeno, toda vez que a gente tenta modificar alguma coisa, que a gente quer ir buscar o Cristo, tem sempre uma multidão de obstáculos, né, na nossa frente, como o cego de Jericó, ele teve que atravessar a multidão para chegar a Jesus, a mulher hemorroíça, né, que foi afastada, mas ela também se meteu na multidão e tocou na veste do Cristo, e muitos assim, Zaqueu, né, que teve que subir na árvore porque ele era baixinho, a multidão, né? Então, essa multidão de obstáculos entre nós e o Cristo, ela está sempre dentro de nós. A gente sempre deixa essa multidão invadir, né? Conserva-se Jesus na casa simples de Nazaré, nunca poderemos fornecer o testemunho à humanidade antes de fazê-lo junto aos nossos, elevando o espírito do grupo a que Deus nos conduziu. Então, primeiro cuidar da nossa casa. Jesus viveu toda a infância e adolescência na casa de Nazaré, na casa simples de Nazaré, na família primeiro, depois que ele foi cumprir a missão dele lá fora, né? Eu disse que ia me referir a Joana de Cus, então, é a mesma coisa. A Joana queria seguir Jesus, Jesus falou: não, volte e cuide do seu marido, cuide da sua casa, porque ali Deus te colocou com uma missão. Da mesma forma, a princesa Diana, antes de morrer, ela procurou Madre Teresa de Calcutá e queria trabalhar junto com ela. E Madre Teresa disse: não, o seu lugar é lá no castelo, que ali você tem muito mais a realizar, muito mais a ensinar, né? E realmente era uma alma diferente, né? Trabalha o pequeno embaixador numa carpintaria, né? Em toda realização superior não poderemos desdenhar o esforço próprio. Então o trabalho é lei, e Jesus pessoalmente mostrou isso. E mais tarde o Celeste Menino surpreende os velhos doutores, quando ele estava pregando no templo, aos 12 anos de idade, né? O pensamento cristão entra em choque desde cedo com todas as antigas convenções relativas à riqueza e à pobreza, ao prazer e ao sofrimento, à obediência e à mordomia, à filosofia e à instrução, à fé e à ciência. Trava-se então dentro de nós, no nosso mundo individual, a grande batalha. Então, tudo que é novo encontra a reação do velho. A essa altura, o mensageiro fez longa pausa e flores de luz choviam. Agora, Humberto de Campos dizendo, né, em letras pretas:
chovendo mais alto, como alegrias do Natal banhando-nos à fronte. Os demais companheiros e eu aguardávamos ansiosos a continuação da mensagem sublime. Entretanto, o missionário generoso sorriu paternalmente e rematou. Ou seja, terminou por ali. Aqui termino minhas humildes lembranças do Natal simbólico. Segundo observais, o Evangelho de Nosso Senhor não é livro para os museus, mas roteiro palpitante da vida. Palpitante significa, tá? Palpitando, está em movimento, está vivo, dinâmico. Então o Evangelho é um roteiro dinâmico dentro de nós, para estar palpitando todos os dias. Quando o coração parar de bater, ele vai parar de bater aqui no homem da terra, mas o espírito imortal que nós somos vai levar isso para a eternidade. Então esse é o convite de Jesus para nós, para que nos permita, que nós permitamos que ele nasça dentro de nós e viva todos os dias. Que o Natal seja todos os dias no nosso coração. Muito obrigado.